Notícias na palma da mão, orientação e diversão. Produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo os serviços que você quer. Na estrada vai dar certo. Sintonizar, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom e sem. Rádio Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. Olá, nós somos a Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da área. E para continuarmos fazendo o nosso trabalho, temos pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam. Essas pessoas são os nossos patrocinadores. Se você quiser ter a sua marca divulgada por nós, faça como Emperia Educacional, Trânsito e Educação, Tivic Tecnologia, Cavalcante Seguros, Rede Penat. Eu sou Mari Tondello, especialista em trânsito, e hoje vamos continuar nossos estudos sobre o Código de Trânsito Brasileiro, aqui no Rota 9503, o nosso espaço para entender, conhecer, debater a legislação de trânsito. Hoje vamos conhecer o capítulo 4º da Lei 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 4º trata dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Começa com o artigo 68. Ele estabelece que é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos nas vias rurais para circulação, podendo a autoridade responsável pela via permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, porém, tem que ser mantido o fluxo de pedestres. Pode ser permitido o uso da calçada para outras finalidades, mas tem que haver na calçada o espaço para o pedestre. Parágrafo 1º do artigo 68. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. O parágrafo 2º, nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização do passeio, a circulação do pedestre deve ser na pista de rolamento e deve acontecer com prioridade sobre os veículos. E o pedestre deve transitar pelo bordo da pista em fila única, exceto nos locais onde haja proibição pela sinalização, ou nas situações em que a segurança fique comprometida. O parágrafo 3º do artigo 68 nos diz que, na via rural, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização do acostamento, a circulação do pedestre deve ser na pista de rolamento, com prioridade sobre os veículos, pelo bordo da pista, em fila única, porém, na via rural deve ser no sentido contrário ao deslocamento dos veículos, exceto nos locais onde haja proibição pela sinalização
ou nas situações em que a segurança fique comprometida. Nos trechos urbanos de vias rurais ou nas obras de arte que são construídas, deve ser previsto passeio destinado à circulação do pedestre, que não poderá, nessa situação, usar o acostamento. Então, se há a obra de arte destinada para o pedestre, um canteiro, por exemplo, o pedestre deve usar este espaço. Onde houver a obstrução da calçada ou da passagem para o pedestre, o órgão entidade com circunscrição sobre a via deve assegurar a sinalização e a proteção para circulação dos pedestres. Artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre deve tomar precauções de segurança, levando em consideração, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem, numa distância de até 50 metros, observando as disposições. Primeiro, onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deve ser feito em sentido perpendicular ao eixo da via. Segundo, para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, onde houver foco do pedestre, deve ser obedecida a indicação das luzes do semáforo. Onde não houver o foco semáforo de pedestre, deve aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo dos veículos. Terceiro, nas interseções e nas suas proximidades, nos cruzamentos, onde não existam faixas de travessia, o pedestre deve executar a travessia da via na continuação da calçada, observando a norma de que não deverá adentrar na pista sem antes ter certeza de que pode fazer isso sem obstruir o fluxo de veículos. E, uma vez iniciada a travessia de uma pista, o pedestre não deve aumentar o seu percurso, nem demorar para concluir ou parar sobre a pista, sem que haja necessidade. O artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro regra que o pedestre que estiver atravessando a via sobre a faixa delimitada para esse fim terá prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deve ser respeitada a disposição do CTB. Nos locais onde haja sinalização semafórica de controle de passagem, este controle deve ser dando preferência ao pedestre que não tenha concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem do veículo. Então, o pedestre que já começou a travessia tem o direito de concluir essa travessia, mesmo que o semáforo do veículo tenha sinalizado verde, cedendo passagem para o veículo. E encerrando o capítulo 4º do CTB, nós temos o artigo 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve manter obrigatoriamente as faixas e as passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, de higiene, de segurança e de sinalização. Este é o capítulo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece as regras para o pedestre e os condutores dos veículos não motorizados. Rota 9503 é o nosso espaço para conhecer, entender, debater a legislação de trânsito. Somos a Rádio em Trânsito, a primeira rádio web
que informa, orienta e entrevista pessoas da área. Para continuarmos fazendo o nosso trabalho, temos pessoas que nos ajudam, nos auxiliam, os nossos patrocinadores. Se você quiser ter a sua marca divulgada por nós, faça como Emperia Educacional, Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Cavalcante Seguros e Rede Penati. Eu sou Mari Tondelo, especialista em trânsito, e estamos falando com Rota 9503. O nosso caminho é a legislação.